Hera, na mitologia grega, é a deusa do casamento, da maternidade, da família e da fertilidade. Ela é frequentemente descrita como uma das principais divindades do Olimpo e esposa de Zeus. Segundo os mitos gregos, Hera é filha de Cronos e Reia, a irmã mais velha de Zeus. Ela faz parte da primeira geração de deuses gregos, conhecida como os Titãs. Quando Zeus derrubou Cronos e se tornou o novo governante, ele se casou com Hera e a fez sua rainha. No entanto, ele provavelmente não tinha a mínima ideia do grande problema que estava arrumando para si mesmo. Antes de continuar, se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações. Assim você sempre irá receber os nossos próximos vídeos e ficar por dentro do universo mitológico. Além, é claro, de ajudar o canal a crescer cada vez mais e nos incentivar a trazer mais temas mitológicos como esse. Hera é frequentemente descrita como uma deusa ciumenta e vingativa, especialmente quando se trata da infidelidade de Zeus. Ela é conhecida por perseguir as amantes de seu marido e seus filhos ilegítimos, incluindo Hércules. Hera é também conhecida por sua lealdade à instituição do casamento e pela proteção de mulheres e crianças. Os símbolos associados a Hera incluem o pavão, a romã e a vaca. O pavão é frequentemente associado à beleza e à imortalidade, enquanto a romã é um símbolo de fertilidade e vida. O ciúme é geralmente considerado um traço negativo. Ficar com ciúme sem motivo é advertido e um cônjuge ciumento é visto como uma pessoa terrível. Na mitologia grega, porém, Hera tinha bons motivos para sentir ciúmes. Seus sentimentos não eram infundados, mas baseados nos numerosos casos amorosos de seu marido. Infelizmente, para as mulheres nessas histórias e seus filhos, Hera raramente podia descontar suas frustrações no próprio rei dos deuses. Em vez disso, as amantes e filhos de Zeus levaram a culpa por suas ações. As histórias das punições de Hera às amantes de Zeus e seus filhos são quase tão numerosas quanto as dos casos amorosos de Zeus. Uma das histórias mais famosas do ciúme de Hera foi seu constante assédio a Hércules. Quando sua mãe Alquimena entrou em trabalho de parto, Zeus declarou que o próximo filho nascido de sua linhagem se tornaria um grande rei. Hera interferiu com a ajuda de sua filha, a deusa do parto Ilítia. Ela fez com que o trabalho de parto de Alquimena fosse dolorosamente prolongado para que o filho de Zeus não fosse o próximo a nascer. Em vez disso, ela fez com que um descendente mais distante desse à luz prematuramente um filho chamado Euristeu. Euristeu, portanto, se tornaria rei quando crescesse, enquanto o filho de Alquimena não. Alquimena deu à luz a gêmeos, sendo um menino filho de Zeus e o outro filho totalmente mortal do homem com quem ela se casou. Hera não sabia qual menino era qual, então ela tentou matar os dois. Ela enviou 2 grandes serpentes para o berço dos meninos quando eles tinham apenas alguns meses de idade. Um foi descoberto como filho de Zeus quando ele agarrou as cobras e as estrangulou enquanto seu irmão humano chorava. O bebê foi batizado de Hércules, que significa algo como glória de Hera, em uma tentativa de apaziguar a ira de sua madrasta. Isso foi infrutífero, no entanto, e ela continuaria a atormentá-lo pelo resto de sua vida. Quando Hércules cresceu, Hera infligiu-lhe a loucura. Em um estado de frenesi, ele matou sua própria esposa e filhos. Quando sua sanidade foi restaurada, Hércules visitou um oráculo para descobrir como ele poderia ser perdoado de seu pecado. O vidente ordenou que ele servisse seu primo, o rei Euristeu, por 10 anos. O que Hércules não sabia era que tanto o oráculo quanto o rei estavam a serviço de Hera. Euristeu e Hera passariam a próxima década enviando Hércules em tarefas cada vez mais difíceis e perigosas. Os 12 trabalhos de Hércules foram planejados por Hera para serem tão impossíveis que o herói não poderia sobreviver a eles. Para torná-los mais difíceis, ela às vezes interferia diretamente. Quando negociou com Hipólita, a rainha das Amazonas, por seu cinturão, por exemplo, Hera espalhou um boato entre as guerreiras de que ele pretendia atacar e matar a rainha delas. De acordo com algumas fontes, muitos dos monstros que ele lutou foram criados por Hera apenas para destruí-lo.
No final, porém, nenhuma das provações de Hera foi grande demais para seu renomado enteado. Quando Hércules finalmente morreu, devido aos esquemas de um centauro em vez da rainha do Olimpo, ele se tornou um deus e parecia não ter mais problemas com a esposa de seu pai. Hera foi capaz de atormentar Hércules por décadas, porque ele havia nascido mortal. Alguns de seus enteados, no entanto, foram poupados do pior de sua raiva. Em vez disso, Hera descontou seu ciúme em suas mães. Um exemplo disso foi a história do nascimento de Apolo e Ártemis. Quando Hera soube que Leto estava grávida de Zeus, ela ficou furiosa. Ela fez todas as terras da terra jurarem que Leto não seria capaz de dar à luz em terra firme. Leto vagou pelo mundo procurando um lugar que aceitasse ela e seus filhos. Ela finalmente encontrou a ilha flutuante de Delos, que forneceu um refúgio seguro porque não estava ancorada no fundo do oceano, portanto não era um terreno tecnicamente sólido. Hera ainda interferiu mais uma vez, usando os poderes de sua filha para controlar o parto. Ela distraiu Ilítia no Olimpo para que a deusa do parto não soubesse que Leto precisava de sua ajuda. De acordo com a mitologia grega, Leto trabalhou por dias até que outras deusas enviaram Íris para buscar Ilítia. Ártemis finalmente nasceu e imediatamente atuou como parteira no nascimento de seu irmão. Quando uma jovem sacerdotisa chamada Semele ficou grávida de um filho de Zeus, ela cometeu o erro de comemorar o fato de que daria à luz um deus. Isso chamou a atenção de Hera, que desta vez usou de engano para punir a amante de seu marido. Ela se disfarçou de velha e ofereceu conselhos e simpatia à menina. Ela disse a Semele que temia que seu amante a tivesse enganado, e a única maneira de saber com certeza se era realmente Zeus era vê-lo em sua verdadeira glória divina. Semele pediu a Zeus que se revelasse, mas ele resistiu. Ele havia prometido dar a ela qualquer coisa que ela quisesse. No entanto, ele não poderia recusar o pedido sem quebrar sua palavra. Zeus tentou limitar o quanto de sua forma divina Semele via, mas ainda era demais para um mortal testemunhar com segurança. Semele foi quase instantaneamente queimada até a morte, porque viu toda a divindade do deus. Zeus agiu rápido o suficiente para salvar o bebê que ela carregava, no entanto. De acordo com a mitologia grega, ele costurou Dionísio em sua própria coxa até que crescesse o suficiente para nascer com segurança. A própria divindade de Dionísio nunca foi totalmente aceita pelas pessoas que ele encontrou em seus primeiros mitos. Hera pode ter se sentido livre para continuar assediando-o porque ele não foi imediatamente reconhecido como um atleta olímpico. A irmã de Semele, Ino, e seu marido criaram o deus ao lado de seus próprios filhos pequenos. Hera os amaldiçoou com loucura. Ino saltou de um penhasco com seu filho mais novo, enquanto seu marido matava seu filho mais velho e a si mesmo. Ela foi poupada pelos deuses do mar, que transformaram ela e seu bebê em ninfas do oceano. Hera também enlouqueceu Dionísio, segundo alguns relatos. Ele vagou pelo mundo atordoado até ser curado por Rhea, para que pudesse ocupar seu lugar no Olimpo. Notavelmente, esta não foi a única vez que Hera o assediou. Algumas histórias contavam sobre um Dionísio diferente, que fora um dos primeiros filhos de Zeus. Para conciliar esses mitos, algumas pessoas diziam que o deus do vinho era a reencarnação do primeiro Dionísio. O primeiro Dionísio era filho de Perséfone, que era uma deusa poderosa o suficiente para que Hera não pudesse atacá-la. Mas seu ciúme foi despertado quando Zeus colocou a criança em seu trono e o nomeou seu herdeiro no lugar do filho de Hera, Ares. Em fúria, Hera virou os titãs contra Dionísio e eles o despedaçaram. Zeus usou o pequeno pedaço de seu coração que sobrou para criar um novo Dionísio. Uma das famosas amantes de Zeus era uma sacerdotisa de Hera. Ele tentou esconder Iou, transformando-a em uma vaca branca. Ele sabia que, se Hera descobrisse que ele havia tomado outra mulher humana como sua amante, ela ficaria furiosa mais uma vez. No entanto, Hera não foi enganada e pediu a Zeus que lhe desse a vaca de presente. Ele não podia recusar sem levantar suspeitas. Então Iou foi entregue a Hera. Hera sabia que havia mais na vaca do que ela podia ver, então ela colocou dentro de seu templo. Argos, o gigante de 100 olhos, cuidava dela. Zeus sabia o suficiente sobre a ira de sua esposa para não arriscar libertar Iou sozinho. Em vez disso, ele enviou Hermes para resgatar a sacerdotisa.
Hermes matou Argos depois de embalá-lo para dormir com uma canção mágica e levou a vaca para fora do templo de Hera. Quando ela acordou na manhã seguinte e encontrou seu leal guarda morto e a vaca desaparecida, Hera enviou uma mosca para perseguir Iol. Iol passou vários anos fugindo constantemente tanto da mosca quanto da perseguição implacável de Zeus. Eventualmente, ela encontrou Prometeu, que lhe disse que estaria segura se aceitassem ser amante dele. Iol supostamente se estabeleceu no Egito, e seus descendentes se tornaram os primeiros reis lá. Hera concordou em dispensar a mosca perseguidora quando Zeus prometeu deixar Iol em paz para sempre. Além de causar o terror na vida das amantes de seu marido, Hera castigava das maneiras mais cruéis possíveis. Muitas mulheres e deusas menores foram transformadas em outras formas por Hera. Seu ciúme a levou a tirar suas formas humanas para manter Zeus longe delas. Lâmia, por exemplo, foi um dos monstros mais ferozes da mitologia grega. Ela perseguia e comia qualquer criança desacompanhada que encontrasse nas proximidades. Segundo a lenda, ela já foi a bela mãe de vários filhos de Zeus. Quando Hera os encontrou, ela matou os filhos de Lâmia e a amaldiçoou a nunca dormir. Então ela ficou louca e eventualmente se tornou um monstro. Calisto era uma bela e jovem mulher que, como serva de Ártemis, fizera voto de castidade. Zeus a forçou a violar esse juramento, no entanto. Em algumas versões da história, Zeus transformou Calisto em um urso para escondê-la de sua esposa, como ele fez com Iol. Outros alegaram que Hera a amaldiçoou com a forma quando soube que Calisto havia dado à luz a um filho de Zeus. As primeiras histórias diziam que Hera convenceu Ártemis a matar o urso porque Calisto havia violado seu juramento. Escritores posteriores simpatizaram mais com Calisto como vítima, entretanto, e fizeram com que seu filho evitasse por pouco matá-la em uma caçada antes que ambos fossem transformados. O ciúme de Hera era tão conhecido que muitas das amantes de Zeus se esconderam dela. Maia, a mãe de Hermes, estava tão isolada em sua caverna na montanha que Hera não sabia que havia dado à luz a uma criança até que seu filho foi levado para o Olimpo. Algumas das amantes de Zeus até abandonaram seus filhos para não arriscar a ira de Hera. Uma delas até foi salva por Zeus, depois que sua mãe o deixou na encosta de uma montanha por medo de Hera. A raiva de Hera não era apenas dirigida às amantes de Zeus, mas também àqueles que os ajudavam. De acordo com Ovídio, Eco era a ninfa que ajudou Zeus a esconder seus muitos casos, avisando-o se Hera estava por perto. Ele a tornara invisível para que sua esposa não a visse vigiando. Quando Hera descobriu o esquema, castigou Eco, retirando-lhe a voz e fazendo-a repetir sempre a última sílaba das palavras que eram faladas na sua presença. Com isso, Eco não pôde mais auxiliar Zeus em seus casos amorosos. Existem ainda centenas de outros casos em que Hera castigou suas vítimas por puros ciúmes. Esses são apenas os mais famosos. O mais estranho nisso é que, mesmo com a famosa fúria da terrível Hera, não faltavam pretendentes para o mulherengo Zeus. De qualquer forma, Hera, mesmo não sendo um tipo de demônio ou ser maligno, espalhou o terror por toda a Grécia, e o resultado de suas vinganças muitas vezes acabou gerando as terríveis criaturas que, por sua vez, também espalhavam o terror por onde quer que fosse. Qual é a sua opinião sobre Hera? Concorda com tudo que ela fez? Ou acha que ela não deveria ter feito essas coisas cruéis? Deixa sua resposta aqui embaixo que eu quero saber. Se gostou desse vídeo, deixa seu like e compartilha para seus amigos que gostam de mitologia. Se você tiver alguma sugestão de tema para um próximo vídeo, escreve aqui nos comentários que em breve iremos trazer para o canal. Até a próxima!